continuando com alguém que também continua estudando muito, tenho a grata satisfação de chamar a doutora Adriana Siqueira, hoje uma pessoa referência em seletividade alimentar em autismo. Muito obrigada. Obrigada. Vou deixar meu celular. Bom dia. Nosso tema hoje é de dificuldade alimentar, da causa ao tratamento, explicando como que trata também, mas as possíveis causas relacionadas a essa seletividade. Meu nome é Adriana Siqueira, eu sou nutricionista, eu também sou mãe de um adolescente com autismo que teve seletividade alimentar severa. E foi através do autismo que eu venho estudando nutrição e seletividade há 12 anos. Eu vou mostrar no final um videozinho que aparece o Léo aqui também. Bem, tem uma meta-análise onde 32% dos pacientes autistas apresentam uma seletividade alimentar e 5% apresentam algum transtorno alimentar. A gente vai entender um pouquinho o porquê disso. Em comparação com crianças típicas, nós temos maior prevalência com questões sensoriais, preferem alimento com determinadas consistências, são mais seletivos que as crianças neurotípicas, relutam para experimentar novos alimentos. Há uma classificação dos problemas de alimentação, onde nós temos diferença entre seletividade e dificuldade alimentar. A gente tem o costume de falar tudo seletividade, mas a gente tem ali a dificuldade também dentro de um transtorno, de um espectro, na verdade. Como é o transtorno do espectro autista, a gente tem um espectro dentro da seletividade alimentar também. A criança com seletividade, ela vai consumir acima de 20 alimentos, ela já tolera os alimentos no prato, ela pode consumir um alimento e depois parar de consumir aquele alimento, ela tem mais preferências também por texturas, temperaturas, mas ela é um pouco mais tolerante com novos alimentos, apesar de muitas vezes também não querer experimentar e, por vezes, também não comer junto com a família. A dificuldade alimentar, ela é mais grave. Ela apresenta algo que a impede de comer. Então, são crianças que vão comer menos que 10 alimentos, às vezes menos que 5. Quantos de vocês conhecem, às vezes, crianças que consomem 1 ou 2 alimentos apenas? Essas crianças têm problemas orgânicos envolvidos, há algo que impede elas de comer. Então, existe a recusa por categorias de alimentos inteiros, às vezes não comem nenhum tipo de proteína, nenhum tipo de legume, nenhum tipo de verdura. E isso vai trazer consequências ao longo do tempo, ainda mais se tratando de atraso do neurodesenvolvimento. Ela vai ter comportamento de fuga, medo, ela não vai aceitar de jeito nenhum, muitas vezes tem ânsia ao estar perto de alguém comendo, ela não entende muitas vezes que aquilo é um alimento e ela tem essa esquiva constantemente. Importante, a criança com seletividade requer 20 a 25 exposições do mesmo alimento para ela poder querer consumir aquele alimento. A criança com dificuldade requer mais de 25 exposições daquele mesmo alimento. Não é fácil tratar a seletividade alimentar. Os transtornos alimentares, nós temos dentro do DMS-5, existem alguns, como a pica, que é comer objetos que não são alimentos, que podem ocorrer com maior prevalência no transtorno do espectro autista. A reguminação, que é a regurgitação repetida do alimento. A criança consegue colocar o alimento para a boca, mastigar, reguminar, igual, literalmente, as vacas fazem, né? Mas em qualquer momento, e coloca de volta, e faz isso muito involuntariamente. A pica e a reguminação, gente, não é aquela criança que foi para a creche e comeu massinha, isso é pica. Não, ela é grave o suficiente para ter um diagnóstico. Então, ela pode começar por uma deficiência nutricional, mas ela permanece por um comportamento aprendido, virando um transtorno alimentar. A reguminação também é a mesma forma, ela pode começar por um refluxo gastroesofágico, mas um comportamento aprendido ela vai se tornando involuntária ou até voluntariamente e se tornando cada vez mais um comportamento.
O TARI, ele é uma restrição, né, um transtorno alimentar restritivo evitativo, que também está no DMS-5, entrou lá em 2013, e ele tem algumas questões de restrição, realmente, são aquelas crianças com dificuldades alimentares que não comem praticamente nenhum alimento, né, são abaixo ali de 5 alimentos, mas existem algumas questões relacionadas ao TARI. No transtorno, no DMS-5, o autismo entra como uma causa orgânica, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Então, às vezes, eles têm uma maior prevalência dos transtornos alimentares, mas não se classificam como o transtorno alimentar por ter um atraso do neurodesenvolvimento associado. Então, nós temos as dificuldades alimentares no geral, que são problemas de alimentação mais graves. Nós podemos ter o DAP, que é por alterações médicas ou fonoaudiológicas, o distúrbio alimentar pediátrico, e nós também podemos ter o TARI associado. Porém, o TARI ele descarta questões orgânicas. Então, muitas das crianças classificadas como TARI, com autismo, não são TARI. E há problemas orgânicos associados que precisam ser tratados antes de serem classificados como um TARI. Por que no autismo isso acontece mais? Primeiro, porque há um atraso do neurodesenvolvimento nessas crianças. Então, elas aprendem a sugar mais tarde, cuspir mais tarde, usar os utensílios com maior dificuldade, sair da fralda mais tarde. Tudo tem um processo ali do atraso do neurodesenvolvimento envolvido, e isso acaba caracterizando também maiores problemas de alimentação, porque está envolvido com processos de motores, também como processos sensoriais, que isso a gente já tem até de base as disfunções sensoriais no autismo. E os problemas orgânicos envolvidos, que a gente vem falando aqui desde ontem, e esses não ficam de fora. Esse estudo ele traz uma referência de como que é classificada essa seletividade alimentar. Então, as crianças com autismo nesse estudo, elas tinham menos energia, menos caloria consumida. Então, deixa eu ver se eu acho o negocinho de aqui. Nessa coluna do meio, tinha o que elas deveriam estar consumindo diariamente. E as crianças com seletividade consumiam 42% delas menos caloria do que necessário, 4,4% menos proteínas, as deficiências nutricionais de vitaminas e minerais, muito menos do que a DRI recomenda por dia para essa criança estar se desenvolvendo. Se não tem nutriente, não tem neurodesenvolvimento. E aí, muitas dessas crianças não consumiam mais de 3 desses grupos, mais de 4, mais de 6 desses grupos, ou até 67% delas não consumiam mais de 6 vitaminas ou minerais ou calorias adequadamente, como deveria estar sendo consumido para ter um desenvolvimento adequado. Também, nesse outro artigo, ele traz sobre baixo peso e obesidade. As crianças com seletividade alimentar não têm, a maioria delas, baixo peso, em torno de 5,7%, com baixo peso associado. A maioria delas, inclusive, tem sobrepeso ou obesidade, em torno de 25% delas, apesar de uma baixa variedade alimentar, com uma sobrepeso ou obesidade associada, porque o problema é a variedade e não a caloria apresentada. A caloria consumida ali, porque muitas vezes a preferência é por industrializados ou fast food. Essas crianças, elas tinham algo em comum, problemas orgânicos, como questões de constipação, prematuridade, alergias, questões gastrointestinais, e que são causas maiores da seletividade. Elas deixavam de consumir grupos inteiros, principalmente vegetais, frutas, né? E quando classificavam a quantidade de grupos, também existiam aqui. 10% deles não consumiam nenhum tipo de 3 grupos desses, 4,4%, 4 grupos, ou seja, sendo as dificuldades alimentares aqui, dentro do autismo. E comportamentos à mesa, comportamento de choro, de fuga, de não querer estar presente. Então, a família ela passa por um momento de dificuldade dentro de casa, não tendo aquela criança, então, fazendo parte do dia a dia de momentos de refeição em família. Vai se desestruturando completamente uma família que tem uma criança com dificuldade alimentar. E esses alimentos que essas crianças com seletividade comem
não é fruta, verdura, ou alimentos com fibras, ou que são nutritivos. Geralmente, elas têm lanches com alto teor calórico, alto consumo de carboidratos refinados, alto consumo de ultraprocessados, baixa ingestão de frutas, legumes e verduras, e também maior risco de deficiências como cálcio, iodo, ferro, zinco, vitaminas e, principalmente, também do complexo B. Vitaminas do complexo B. Quando a gente fala da seletividade, a gente tem, então, uma baixa variedade e pode levar a uma deficiência nutricional. A gente vai ter associado uma alta densidade calórica na maioria dos casos, claro que vão ter os casos mais severos com baixo peso, mas a maioria ainda tem alterações de percepção de fome e saciedade, e a obesidade ou sobrepeso ali presente. Então, às vezes, vai no médico, a criança não tem uma variedade alimentar muito grande, mas está lá crescendo, tem um peso adequado, até sobrepeso, e aí você fala que ela tem uma seletividade e acham que a mãe está falando algo aí que não é verdade. E, na verdade, pode ocorrer com muito mais frequência do que o baixo peso. O TARI é mais comum em crianças entre 4 a 9 anos e em crianças com TEA. E esse artigo mostra que 61% das crianças com TARI e autismo têm nutrição inadequada, até mesmo de macronutrientes, ou seja, proteínas, carboidratos e gorduras em desequilíbrio, e 54% deles também com suplementação inadequada. Gente, se não come, precisa suplementar. O transtorno alimentar no DMS-5, com o TARI, o transtorno alimentar restritivo evitativo, ele tem algumas questões para diagnóstico, e ele também apresenta essa questão relacionada com a perturbação alimentar, não é atribuível a uma condição médica concomitante, quando tem outro transtorno mental associado. Então, não é todos que têm uma dificuldade alimentar severa que vão também estar associado ao TARI, mas ele pode ser visto também como algo a ser tratado e diagnosticado, estando também com um transtorno mental associado. Porém, quando há causas orgânicas, elas não se encaixam nesse diagnóstico do TARI, e elas devem ser revistas e tratadas. Existem alguns subtipos do TARI, ou seja, o TARI está mais ligado com questões comportamentais, excluindo as questões orgânicas. Existe uma falta de interesse, um subtipo de TARI, caracterizado pela falta de apetite, a sensibilidade sensorial, onde ele evita alimentos devido a problemas sensoriais, como sabor, cheiro, textura. O medo aversivo evita por consequências adversas, como engasgo, dores ou vômitos anteriores associados. E ele pode também estar com uma apresentação combinada de mais de um desses. A seletividade também existe em adultos, não são só em crianças, e esse estudo ele fez uma entrevista com vários adultos com seletividade, e olhem o que encontramos. Se a gente não trata essas crianças, elas obviamente se tornarão autistas com seletividade alimentar na fase adulta também. O que chama a atenção é que nós encontramos também transtornos de bulimia, de anorexia, intolerância à lactose, alergias, transtornos de bulimia, mas isso aqui são cada pessoa que entrou aqui dentro desse estudo e o que elas tinham em comum. Então, muitas com anorexia, com bulimia, com transtornos de ansiedade e, principalmente, os distúrbios gastrointestinais, e incluíam também dificuldades motoras que dificultavam o uso de talheres e hipersensibilidades auditivas, por exemplo, também no adulto. A criança não tratada, ela também vai se tornar um adulto seletivo. Alguns fatores correlacionados à seletividade são problemas comportamentais, orgânicos, motores, sensoriais e emocionais. E a gente vê muito falar que são questões comportamentais ou questões sensoriais, e a gente esquece de investigação de causas orgânicas ali associadas. As maiores causas orgânicas são relacionadas a condições neurológicas, epilepsia, crânio-cerebral, distrofias, anormalidades estruturais, como freno curto, palato, problemas cardiorrespiratórios, as disfunções metabólicas, como intolerância à frutose, desordens de ureia, erros inatos, e também os problemas gastrointestinais. E aqui o autismo ele entra muito significativamente com as alergias alimentares, os refluxos gastroesofágicos, as esofagites crônicas ou eosinofílicas, constipação e gastroparesia. Algumas comorbidades presentes no autismo,
A gente tem aqui a disbiose intestinal, a permeabilidade, supercrescimento fúngico, Clostridium, parasitoses, as alergias imediatas ou tardias, né, as hipersensibilidades, as deficiências de metilação, que a doutora acabou de falar também, as disfunções mitocondriais, o estresse oxidativo, a inflamação e a neuroinflamação como as maiores causas de seletividade alimentar. Esse artigo aqui mostra quase 226 mil crianças controle com 45 mil crianças com autismo. Ele alerta que as crianças com dificuldade alimentar severa, mesmo tendo ou não autismo, elas devem ser investigadas da esofagite eosinofílica, que existe uma causa da hiperpermeabilidade por trás disso, e também alergias e sensibilidades. Ela é ativada por fatores alérgicos e problemas gastrointestinais. Em torno de 50% das crianças com essas dificuldades alimentares podem estar associadas à esofagite eosinofílica. E esse outro artigo ele demonstra as alergias e hipersensibilidades, onde nós temos em crianças típicas em torno de 4% delas com alergias, tanto imediatas quanto tardias. E quando a gente fala de autismo, esse número sobe para 3 vezes mais, em torno de 11% deles com alergias, tanto por IgE mediadas como sensibilidades alimentares tardias. A disfunção mitocondrial e o estresse oxidativo também pode estar associada com problemas de seletividade alimentar, onde nós temos menor antioxidantes, menor glutationa, maior radicais livres, gerando um estresse oxidativo aumentado, que pode também diminuir a capacidade de metilação de DNA, alterando também danos de barreira hematoencefálica, gerando neuroinflamação. Esse estresse oxidativo aumentado na seletividade alimentar, ele pode estar trazendo baixo tônus muscular, que isso vai estar atingindo diretamente as questões motoras dessa criança. Pode trazer também relações com atraso do desenvolvimento motor e baixo consumo alimentar nas disfunções mitocondriais. Nós temos sistemas entre eixo, intestino e cérebro, que alteram questões relacionadas ao nervo vago, então ao sistema nervoso central, também questões endócrinas, né, relacionado a esse eixo intestino-cérebro, através do eixo HPA, onde nós temos também disfunções hormonais, como de saciedade e fome, alterados nessas crianças. Nós temos também sistema imunológico com aumento de citocinas inflamatórias e também as questões relacionadas aos metabólitos intestinais, com menor ácido graxo cadeia curta, deficiência de neurotransmissores. E essas interações que acontecem dessas formas entre eixo, intestino e cérebro, quando há interrupções, como disbiose, aumento da hiperpermeabilidade, levam à neuroinflamação, níveis alterados de neurotransmissores e também a esses distúrbios neurológicos. Alguns sinais de alerta importantes, porque muitas vezes as questões de dores ou questões gastrointestinais não são colocadas de forma expressivas nesses pacientes. Às vezes não é uma reclamação de dor, lembrando que disbiose, refluxo gastroesofágico, constipação, dores no estômago, uso de medicações que induzem a disbiose, que induzem o estresse oxidativo comum nesses pacientes, elas podem estar sendo expressadas como questões vocais, elas podem estar sendo expressadas como comportamentos motores, agitação, hiperatividade, autoagressividades por problemas gastrointestinais persistentes, e muitas vezes o outro não é capaz de entender que também pode haver algo relacionado com o sistema gastrointestinal. As crianças com distúrbios alimentares ou TARI, elas têm uma maior prevalência de diversidade microbiana, porém uma maior quantidade de bactérias ruins do que bactérias boas, né? Contribuindo com a prevalência da dificuldade alimentar na presença da disbiose intestinal. Então, uma criança com TARI ou dificuldade alimentar, ela acaba tendo maior problemas de disbiose, alterações dessa microbiota, alterações de neuroinflamação e inflamação, contribuindo para que permaneçam ou intensifique os sintomas associados ao autismo. Entrando brevemente no tratamento nutricional, nós, como nutricionistas, trabalhamos a adequação nutricional, principalmente de macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras de forma equilibrada, mesmo que seja através de suplementação, até que essa criança coma de forma adequada.
A organização da rotina alimentar é extremamente importante para que a gente tenha a possibilidade de regulação de fome e saciedade nessa criança e que a gente ajude os pais a conseguirem também conseguir fazer orientações em casa. A dessensibilização de alimentos, método de encadeamento e a terapia alimentar, que eu vou falar brevemente aqui para vocês. O encadeamento alimentar ele é baseado no food chaining, uma metodologia americana, onde existem 4 passos, onde a gente faz gradativamente a evolução de questões relacionadas às questões sensoriais dos alimentos. Então, há uma prévia análise sensorial e de qualidade alimentar daquela criança, onde a gente vai fazer, através de alguns passos, algumas modificações bem lentas. Não é comum falar, se botar um grão de arroz, a criança já não come. Se modificar uma pequena questão, a criança já não come. Então, para tratar isso, a gente vai, literalmente, melhorar a rigidez comportamental através de um encadeamento. O passo 1 é manter e expandir as formas. Então, quando os pais vêm e pedem uma variedade maior alimentar, na verdade, a gente vai ficar trabalhando o mesmo alimento da criança, onde, por exemplo, ela vem comendo um nuggets. Ao invés de eu já querer expandir para outras variedades, a gente vai trabalhar esse nuggets, que geralmente é da mesma marca, sempre da mesma forma apresentado, justamente com que essa criança, ao longo de 2 a 3 meses, ela consiga comer qualquer tipo de nuggets. Aí ela come a batata do McDonald's. A partir de 2, 3 meses, a gente trabalha para que ela consiga comer qualquer tipo de batata. E assim, nesses meses iniciais, a gente está trabalhando rigidez comportamental, e ao longo do tempo, quando chegamos num passo 4, a gente consegue, então, lá na frente, trazer um início de variedade alimentar. Um nuggets feito de outra carne, um nuggets agora sem o empanado, algo feito em casa. Então, isso é um processo lento e gradativo, não é milagroso, é muito trabalho e consistência da família e do profissional que está atuando junto. Então, primeiro, a gente vai manter e melhorar formas, apresentando aquele nuggets de diversos formatos diferentes, variar sabores e manter texturas, onde a gente vai entrar com nuggets, por exemplo, comprado de outra marca, que isso vai alterar questões sensoriais daquele alimento. Quando a criança estiver aceitando, a gente vai manter sabor e variar a textura. Aqui que a gente começa a entrar com algum nuggets, por exemplo, feito em casa, e começa lá no passo 4 a mudar o sabor e a textura, às vezes ali trazendo um outro tipo de proteína. É um processo que não é simples ou igual para todas as crianças, existe uma análise prévia de toda a questão sensorial e habilidades por essa criança, e também toda a condição dessa família estar aplicando o que é apresentado em casa, né? Então, existem várias modificações dos planejamentos e orientações ao longo do tempo. O que é importante é nunca oferecer o alimento da mesma forma. E, geralmente, os pais fazem muito isso, eu também já fiz isso, porque eles estão dentro de um ciclo de recusa, onde eles apresentam, a criança não aceita, e, ao final, eles estão sempre fazendo da mesma forma, exatamente do mesmo jeito que a criança quer, porque eles querem essa criança nutrida, e a gente entende isso, mas, ao mesmo tempo, colaboram com a seletividade sem perceber. E isso a gente vai ter que ir mudando gradativamente para que o mesmo alimento seja apresentado de diversas formas, mesmo que ele já coma aquele alimento de diversas formas e o outro de uma forma específica, para trabalhar a questão de rigidez comportamental. Existe o processo da terapia alimentar, onde são sessões diretamente com a criança, e a gente usa nessas terapias a escalada do comer, é uma terapia responsiva, ou seja, não é comportamental. Eu sempre bato na tecla que a aba não trata a seletividade alimentar, porque a gente exclui outros fatores. Então, a gente precisa trabalhar de forma que a criança intrinsecamente queira se alimentar, e não algo de forma extrínseca, que vem pelo comportamento. Mas que a gente consiga gerar habilidades em sessões terapêuticas, porque essa criança venha a querer se alimentar ao longo do tratamento. A terapia alimentar não é para sempre, a criança tem que ter alta. Se está muito tempo em terapia alimentar, com certeza algo está sendo feito errado. E a gente vai seguindo um planejamento onde a criança primeiro tolera, e depois ela começa a tocar, interagir com aquele alimento, depois ela começa a querer testar para depois comer. E é um processo que exige conforto, competência, confiança. Então, a gente vai gerando essas habilidades ao longo do processo terapêutico. Existem também
as dessensibilizações, onde a gente pode trabalhar diretamente com orientações para a casa da família, onde ela pode fazer de forma lúdica brincadeiras, sem a intenção de comer, para que essa criança comece a ter novas experiências com os alimentos, né? Lembrando, mesmo eu desinflamando, mesmo eu tendo ali uma criança que trate desbiose, que trate outras questões, ela não pode não vir a comer por conta do tratamento. Ela pode nunca ter aprendido a comer. E comer só é instintivo nos 3 primeiros meses de vida. Depois, o comportamento de comer é aprendido. Se essa criança veio de uma seletividade alimentar, que não teve uma introdução alimentar, ou que ela não teve experiências benéficas com esse alimento, ela precisa ser apresentada e passar por todo o processo de aprendizagem. Ela não vai começar a comer do nada. É muita constância, na verdade, o tratamento da seletividade alimentar, e muita persistência para que essa criança consiga atingir esses objetivos. A terapia alimentar, ela direciona e evolui a hierarquia dos passos para comer. Ela tem experiências com grande número de alimentos. As sessões não são focadas somente em comer, mas na aprendizagem, que ela vai querer fazer isso em algum momento. E também desenvolve habilidades. Um parênteses, aqui sou eu fazendo a terapia alimentar com meu filho, quando ele tinha 5 anos de idade. Hoje ele é maior que eu, tem 14. Numa época que o Léo, ele teve já questões relacionadas ao autismo desde pequenininho, não teve introduções alimentar, ele só consumiu 2 alimentos quase até 5 anos de idade, onde eu já fazia dieta sem glúten, sem caseína, de exclusão por mais de 3 anos, e ele mesmo assim não comia. E aí eu descobri tratamentos da seletividade alimentar e terapia alimentar há 9 anos atrás. Fui para os Estados Unidos me capacitar para isso, simplesmente porque eu queria tirar meu filho da seletividade. E vim para fazer exclusivamente com ele. Obrigada. O Léo, ele teve síndrome fúngica com 3 anos de idade. Ele tinha uma seletividade persistente que nunca passava. Ele era um autismo severo nível 3. Hoje ele é um autismo nível 2. Começamos com os tratamentos da seletividade alimentar, que não foi fácil, e demorou 1 ano e meio para ele sair completamente da seletividade alimentar, e foi diagnosticado também com a esofagite eosinofílica com 4 anos e meio. Então, quando a criança não come, gente, ela tem algo que a impede de comer. Por isso que eu falo, não é fácil, eu passei dia a dia pelo processo de tirar ele da seletividade, ela acontece, mas é uma persistência, realmente, é uma constância muito importante, que também não é fácil para a família, né? E hoje eu tenho orgulho, na verdade, de dizer que ele é uma criança que não tem mais seletividade alimentar e come de tudo, graças a Deus. Bem, existem ferramentas de auxílio em que nós podemos utilizar, como questões de cardápio por PECs, por exemplo, onde a gente inicia, muitas vezes, com o alimento que a criança come, que são algumas ferramentas que a gente consegue estar utilizando diretamente com as crianças com autismo para facilitar o processo do encadeamento. E também podemos usar alguns reforços, né, dependendo da capacidade cognitiva daquela criança, em que momento ela está na fase de alimentação. Algumas dicas aqui que eu falo para evitar batalhas, né? Então, despertar curiosidade pelo alimento, não desrespeitar sinais de fome e saciedade daquela criança, afastar pressões e motivações extremas, punições, né? Então, o ambiente familiar tem que ser um ambiente livre de pressões, para que essa criança consiga se encaixar naquela situação e conseguir, né, estar presente para que mude o processo alimentar. Experiências diretas com alimentos, ela precisa criar um ambiente de tranquilidade e harmonia na mesa, propiciar o espaço físico favorável para essa criança, né, o local ideal para comer. Isso a gente vai ajustando de acordo com a rotina alimentar da família. Oferecer alimentos adequados a necessidades nutricionais, sensoriais, temperatura, e a gente vai fazendo modificações gradativas. Não é porque ela precisa comer uma carne que ela vai ter capacidade de mastigação para aquela carne, se às vezes não tem nem ainda uma mastigação adequada. Então, a gente precisa olhar todo o processo de desenvolvimento e habilidade para entrar com os alimentos corretos em determinado momento. E envolver também a criança nas refeições. Isso não resolve o problema, mas em determinado momento, essa criança pode ser inserida nesse contexto,
contexto. Não é isso que vai fazer a criança sair da seletividade, mas em algum momento ela pode ajudar no processo terapêutico. Momentos lúdicos e linguagem adequada, então brincar com alimentos é permitido no tratamento da seletividade, não é obrigatório comer, muitas vezes aquele alimento, infelizmente, será jogado fora, porque a gente está num processo de aprendizagem, né, de aprender novamente o processo de introdução alimentar. Redefinir o termo experimenta. Come só isso aqui, come mais um pouquinho, olha que gostoso. Então, a gente começa a ter um processo mais responsível. Que tal lamber, que tal sentir o cheiro na sua mão? Olha que legal o que aconteceu com esse alimento. Quer ficar amigo desse alimento, a gente vai mudando o processo de falar, e não só experimenta, 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 porque a criança já fica aversiva a todo esse processo. Então, seletividade alimentar, ela tem tratamento, e muito, na verdade, muito planejamento. Não é brincar de comer, e sim há um processo terapêutico anterior, de muito planejamento, e uma orientação adequada para cada família. Eu tenho um breve videozinho para mostrar para vocês, que eu fiz agora na semana do dia 2 de abril, e o que eu queria... Posso só clicar e ele passa? Está sem som. O que eu, como nutricionista, gostaria que todos soubessem hoje, dia 2 de abril, dia da conscientização do autismo. Que o autismo ele traz consigo um metabolismo diferente da pessoa neurotípica, que há nutrientes como vitaminas, minerais, muitas vezes deficientes no autista, mesmo que ele coma. Que mesmo sem sintomas gastrointestinais, o autista pode ter hiperpermeabilidade, menor quantidade de enzimas digestivas e mesmo comendo não absorve adequadamente. Que a seletividade pode ter um fator causal como alergias, disbiose e inflamação. Que o intestino é o segundo cérebro e que nos transtornos mentais precisa ser olhado como o primeiro órgão capaz de interferir diretamente no comportamento, piorando cognição e inibindo o neurodesenvolvimento. Que o autismo não é somente comportamental, que terapias não tratam comorbidades. Que todos os profissionais céticos pudessem compreender que a fisiologia de um intestino está conectado com a metilação de DNA, que por sua vez está conectada com uma disfunção mitocondrial, que por sua vez está conectado com maior estresse oxidativo e que também está conectado com as disfunções de neurotransmissores. Que uma meta-análise de uma parte do corpo não descarta uma revisão sistemática da outra. Que toda interferência metabólica encontrada no autismo tem relação com o alimento que ele leva à boca. Que todo neurotransmissor, toda enzima, toda proteína fabricada no nosso organismo é dependente do que comemos e absorvemos. Que a nutrição não é simplesmente um cardápio. Que os nutrientes são capazes de mudar a qualidade de vida, capazes de fornecer minutos de uma criança sentada, focada, uma noite de sono tranquila. É capaz de proporcionar uma viagem em família, uma interação na escola. É capaz de melhorar a fala, prestar atenção ao ser chamado, melhorar a vida em família, sem automutilações, agressões ou dores. A nutrição tem o poder de curar comorbidades e deixar aparecer a pessoa além do autismo. Que todo autista possa ter a oportunidade de conhecer o seu nutricionista. Eu sou Adriana Siqueira, nutricionista e mãe de um adolescente com autismo. Obrigada. Eu vou deixar só o meu... Obrigada. Obrigada.